É segunda-feira, meu amigo vascaíno, e o dia já começou fervendo com notícias importantes sobre o nosso Vasco da Gama. Acorda, Vascão tá no ar com tudo o que você precisa saber para começar essa semana bem informado sobre o nosso gigante da colina. E a primeira informação é quente, o contrato já tá prontinho, só esperando a assinatura e foi entregue direto na mesa do Vasco. O nome envolvido? Uma cria histórica da base vascaína que pode estar muito perto de voltar para casa. Enquanto isso, tem jogador dando sopa no mercado livre, leve e solto, esperando só um sinal do clube para vestir a camisa Cruz Maltina. E aí fica a pergunta que não quer calar: cadê o Vasco nessa história toda? Oportunidade passando e o time ainda sem uma resposta clara. Além disso, o elenco já está em solo equatoriano, se preparando com tudo para um dos jogos mais importantes da temporada, o duelo contra o Independiente Del Valle pela Copa Sul-Americana. É jogo decisivo, é mata-mata, é clima. De Libertadores é pressão de verdade. O elenco cruzmaltino está treinando firme em Quito, no estádio da LDU, ajustando os últimos detalhes para esse confronto que pode mudar o rumo do ano para o Vasco. O clima no elenco é de seriedade total, mas uma ausência importante já foi confirmada. Felipe Coutinho está fora por conta de um incômodo na panturrilha, e isso muda totalmente a dinâmica do time para essa partida. A expectativa agora é para saber quem vai herdar a camisa 10 nessa decisão. O técnico Fernando Diniz ainda não bateu o martelo, mas o nome do GB vem ganhando força nos bastidores. O garoto tá treinando bem, mostrando personalidade e pode ser a grande surpresa na escalação. O jogo contra o Independiente é o primeiro passo nesse caminho complicado da repescagem da Sul-Americana. O Vasco terminou em segundo no grupo G, o que obrigou o time a disputar esse confronto antes de pensar nas oitavas de final. E caso avance, já sabe quem vai enfrentar: o Mushuc Runa, também do Equador. Mas antes de pensar no próximo adversário, o foco total tem que estar nesse primeiro desafio. O Del Valle não é qualquer um, é o líder absoluto do campeonato equatoriano, com 40 pontos somados até aqui. Em comparação, o Mushuc é apenas o 15º colocado com 17 pontos. Ou seja, o Vasco tem pela frente o adversário mais complicado possível nesse momento da temporada. Enquanto a bola não rola em Quito, o Campeonato Brasileiro segue movimentando o cenário e o Vasco, infelizmente, continua na parte de baixo da tabela. Após a derrota no clássico contra o Botafogo, o time se mantém na 14ª posição com 13 pontos conquistados. O cenário é preocupante. São apenas 2 pontos de distância para o Z4, enquanto o G4 parece cada vez mais distante, com uma diferença de 11 pontos. A preocupação dentro do clube é real, o torcedor sente isso. E sabe que mais uma vez o Brasileirão tá sendo de luta contra o rebaixamento. O próximo compromisso é contra o Grêmio, que também não vive grande fase e vem de uma goleada sofrida diante do Cruzeiro. A partida, porém, será fora de casa na Arena do Grêmio, o que torna o desafio ainda maior. Agora, mudando um pouco o foco, tem uma garotada do Vasco fazendo bonito e representando muito bem a base Cruz Maltina. Na Copa 2 de Julho, torneio disputado por clubes e seleções no Nordeste brasileiro, a seleção brasileira sub-15 foi campeã ao vencer o Ceará por 2-0 na final. E o destaque: 2 representantes do Vasco brilharam. O zagueiro Yuri Domingues, camisa 3, e o atacante Rodrigo Júnior, que chegou de última hora, vestiu a camisa 4 e arrebentou. Foram 8 gols marcados e 4 assistências em 7 jogos. Números que mostram o tamanho do talento do garoto. Rodrigo Júnior não estava nem convocado inicialmente, mas agarrou a chance como poucos e terminou o torneio como um dos grandes nomes da competição. Isso só reforça a força da base do Vasco, uma base que sempre revelou talentos e que o torcedor tanto valoriza. Mas a pergunta que fica no ar é: será que o próprio Vasco valoriza sua base como deveria? E é com essa dúvida que a gente entra na história de um outro nome que também saiu de São Januário: Cauã Barros, revelado nas categorias de base do clube. O volante é um dos talentos mais promissores surgidos nos últimos anos. Natural de Pernambuco e pertencente à etnia indígena Pancararu Cauã, tem uma trajetória inspiradora. Foi descoberto ainda criança na sua tribo e aos 15 anos passou por testes em diversos clubes até chegar ao Primavera do interior de São Paulo. De lá chamou a atenção do Vasco, que o trouxe para o Rio em 2019.
Desde então, nunca mais saiu de São Januário, construindo uma trajetória sólida dentro do clube, sendo sempre destaque nas categorias de base e, posteriormente, estreando no profissional. Cauã estreou no time principal sob o comando de Maurício Barbieri e rapidamente mostrou personalidade e qualidade. Um volante moderno que sabe marcar, sair para o jogo, tem presença ofensiva e leitura tática. No início de 2023, o Vasco renovou seu contrato até o fim de 2026, estipulando uma multa rescisória de 50 milhões de euros, algo em torno de mais de 280 milhões de reais na cotação atual. Mesmo com esse reconhecimento, o clube optou por emprestá-lo primeiro para ganhar bagagem e agora novamente ao América Mineiro, onde vem sendo destaque absoluto. E é aí que começa a preocupação do torcedor. No América, Cauã já marcou 5 gols, é titular indiscutível e vem chamando a atenção de vários clubes, entre eles o Cruzeiro, que já teria feito 2 propostas oficiais ao Vasco para adquirir o jogador. Ambas as propostas foram recusadas, mas a diretoria vascaína segue aberta a negociações. Existe no contrato com o América um acordo de prioridade. Se o Vasco aceitar uma proposta de outro clube, precisa repassar ao time mineiro, que pode cobrir o valor e ficar com o jogador. Caso não tenha condições, o América recebe uma taxa de vitrine pela negociação. O problema é que o torcedor começa a questionar o porquê de um talento como esse não estar sendo aproveitado em São Januário. Com um meio-campo tão carente de opções que unam juventude e intensidade, é no mínimo curioso ver Cauã se destacando longe do Rio, enquanto o Vasco sofre por peças de reposição. Não se trata de desmerecer nomes como Jair Hugo Moura Paulinho, Paula ou Thiago Mendes, mas é impossível ignorar o que o Cauã vem fazendo. E se o Cruzeiro está tentando contratar, é porque viu valor onde talvez o próprio Vasco esteja hesitando em acreditar. Não é o primeiro caso de jovem promissor que sai sem ter real chance. E quando a gente vê nomes como Maxwell Alegria ou até mesmo Cauã Paixão, que não renderam, a gente entende quando eles não são aproveitados. Mas o Cauã Barros é diferente. Desde o início, ele mostrou que tem algo a mais. Então a indignação do torcedor faz sentido. Se fosse um jogador comum, ninguém estaria falando, mas não é. E por falar em oportunidades de mercado, o nome do momento agora é Vitinho. O ponta de 31 anos com passagens marcantes pelo Botafogo e principalmente pelo Flamengo está livre no mercado. Após 4 temporadas no futebol da Arábia Saudita, defendendo o Al Ittihad, Vitinho decidiu não renovar contrato e está disponível. Na última temporada por lá foram 7 gols e 7 assistências, sendo sua melhor performance desde que chegou ao exterior. O nome dele já foi oferecido a diversos clubes, inclusive ao Corinthians, e pode ter sido também apresentado ao Vasco. E o mais interessante é que ele se encaixa perfeitamente no perfil que o clube procura no momento: jogador experiente, com qualidade, livre no mercado e pronto para agregar. A questão, como sempre, gira em torno do salário. Por ter atuado nos últimos anos no mundo árabe, Vitinho vinha recebendo valores bem acima da média do futebol brasileiro. Mas a vontade de retornar ao país pode fazer com que ele aceite uma redução salarial para viabilizar esse retorno. E convenhamos, o Vasco precisa urgente de um ponta-esquerda com intensidade. Essa tem sido uma posição com carência visível no elenco. Nas últimas partidas, vimos novamente o Nuno Moreira sendo improvisado ali, e apesar de ser um bom jogador, falta intensidade. E em jogos grandes, como foi o caso do clássico contra o Botafogo, isso faz toda a diferença. Sem intensidade, o time sofre. E sofreu. O Vitinho, mesmo não sendo mais um garoto, ainda tem lenha para queimar. E se o Vasco conseguir um bom acordo financeiro, pode ser um reforço de peso? Não é hora de errar. O mercado tá cheio de nomes, mas poucos com o perfil de experiência, rodagem e qualidade técnica como ele. Tá aí dando sopa livre no mercado. O Vasco já procurou outros nomes, tentou outros perfis, mas até agora não fechou com ninguém. Então fica a reflexão: será que não vale a pena investir num nome como esse? E mais uma vez a pergunta que a torcida faz é: por que não? Tá esperando o quê? E assim a segunda-feira começou. Com o elenco treinando no Equador, a base brilhando, o mercado se movimentando e o torcedor mais do que nunca de olho em cada movimento da diretoria. Porque ser Vasco é viver intensamente cada notícia, cada informação, cada detalhe. E o que a
torcida quer mesmo é ver esse time forte e competitivo e voltando ao lugar de onde nunca deveria ter saído. E enquanto o elenco principal se prepara para o confronto decisivo no Equador, a expectativa gira também em torno da atuação do técnico Fernando Diniz, que mais uma vez terá que quebrar a cabeça para montar uma equipe equilibrada sem seu principal articulador. A ausência de Felipe Coutinho é um baque e, mesmo sendo uma ausência já conhecida, a sua falta ainda repercute fortemente nos bastidores. Coutinho era visto como o jogador-chave para um momento como esse. Alguém capaz de prender a bola, acalmar o ritmo e organizar o jogo nos momentos mais tensos. Sem ele, o Vasco perde não só um camisa 10, mas um cérebro dentro de campo. E o desafio para Diniz é ainda maior, porque além da importância tática, a presença do Coutinho também elevava o moral do elenco. Quando se tem um jogador com o histórico e a experiência que ele carrega, os outros naturalmente sobem de produção. Agora, com essa lacuna aberta, é hora de apostar nos nomes que vêm se destacando no dia a dia. Nos treinamentos em Quito, o nome de GB continua sendo o mais comentado. O jovem vem demonstrando maturidade e segurança, além de uma grande evolução física e tática. Durante as atividades no estádio da LDU, ele mostrou entrosamento com os demais jogadores do meio-campo e chamou a atenção da comissão técnica. Diniz ainda não confirmou a escalação, mas a possibilidade de iniciar com GB entre os titulares é real. Outra opção é a entrada de Ryan mais aberto, compondo o ataque com intensidade e movimentação, enquanto o meio se ajustaria com jogadores de maior pegada defensiva. A versatilidade de peças como Zé Gabriel e Hugo Moura permite variações interessantes e Diniz pode optar por um 442 com maior compactação no meio, tentando anular a força ofensiva do Del Valle, que é forte nas transições rápidas e possui um sistema ofensivo muito bem encaixado. E não é só dentro de campo que a preparação vem sendo intensa. A diretoria está atenta a cada detalhe logístico e fisiológico. A altitude de Quito é sempre um fator que pesa e o Vasco sabe que o adversário costuma usar isso como arma. Por isso, a preparação contou com trabalhos específicos de adaptação, sessões de fisioterapia e recuperação muscular, além de um controle rígido da alimentação e da hidratação dos jogadores. A comissão médica e a equipe de preparação física vem trabalhando de forma integrada com a comissão técnica, tudo para que o time consiga render o máximo mesmo nas condições adversas. Esse duelo contra o Del Valle não é apenas mais um jogo de mata-mata, é a chance do Vasco mostrar que pode competir em alto nível no cenário continental. A Sul-Americana é hoje a grande oportunidade do clube conquistar um título relevante e reconquistar o prestígio perdido nos últimos anos. Passar pelo Del Valle é difícil, mas não impossível. É um teste de fogo que pode servir como termômetro para o restante da temporada. Se o time avançar, ganha moral, confiança e embala para a sequência do Campeonato Brasileiro. Se cair, a pressão aumenta e a margem de erro diminui ainda mais. Por isso, cada detalhe desse confronto é tratado como prioridade dentro de São Januário. Agora, voltando ao mercado da bola, os bastidores seguem movimentados. A busca por reforços continua e o perfil traçado pela diretoria é claro: jogadores experientes livres no mercado ou com possibilidade de empréstimo sem custo alto. Nesse sentido, o nome do Vitinho, como já mencionado, se encaixa perfeitamente. O jogador está em boa forma, quer voltar ao Brasil e busca um clube onde possa jogar com frequência e ser protagonista. Ele sabe que no Vasco pode encontrar essa chance. Apesar das dificuldades financeiras, o clube vem buscando alternativas para viabilizar contratações dentro da sua realidade. E nesse cenário, Vitinho pode ser uma solução criativa e viável. O que a torcida espera é que o Vasco tenha mais agilidade nas negociações. O tempo é um fator importante e o mercado não espera. Outros clubes já se movimentam com velocidade, como é o caso do Cruzeiro, que recentemente contratou Matheus Gonçalves, uma joia do Flamengo, e agora tenta também tirar Cauã Barros do Vasco. Isso mostra que os rivais estão de olho em boas oportunidades e agem com rapidez. O Vasco não pode ficar para trás. Não adianta apenas identificar talentos ou boas chances de mercado se não houver ação imediata para concretizar as contratações. A situação do Cauã Barros é emblemática nesse sentido. É um jogador formado em casa com identificação,
Com o clube que tem jogado muito bem em outro time e ainda assim não foi reintegrado ao elenco? A alegação da diretoria é de que ele precisava de mais tempo para amadurecer, mas os números mostram outra realidade. São 5 gols marcados, atuações consistentes e cada vez mais destaque na equipe do América Mineiro. A torcida vê isso e não entende por que ele não está jogando em São Januário. O risco de perdê-lo definitivamente é real e o Cruzeiro já mostrou que está disposto a investir. Além do aspecto técnico, o caso do Cauã tem um simbolismo muito forte. Um jovem indígena que saiu da sua tribo em Pernambuco para vencer no futebol chegou ao Vasco com 15 anos e construiu uma trajetória de superação. Sua história inspira e representa o que o clube sempre valorizou: talentos que crescem dentro de casa, com identidade e amor à camisa. Perder um jogador assim justamente quando ele começa a deslanchar é uma decisão que precisa ser muito bem justificada. O torcedor quer saber se o clube está fazendo tudo o que pode para manter esse tipo de jogador. Porque quando um clube deixa suas joias escaparem, ele perde mais do que um bom atleta. Ele perde sua essência, sua identidade e seu futuro. E não para por aí. O Vasco também observa outros nomes no mercado, especialmente atacantes de lado de campo. A ausência de opções confiáveis na ponta esquerda é um dos principais problemas do elenco atual. Com as constantes improvisações e a falta de profundidade no setor, a comissão técnica identificou essa como uma das posições prioritárias para reforço. Nomes como Keno e Marinho chegaram a ser especulados em momentos passados, mas hoje estão fora do radar. O nome do Vitinho volta à tona com força justamente por atender a essa demanda específica. E enquanto isso tudo acontece fora de campo, o torcedor segue fazendo sua parte. Mesmo com os tropeços e a oscilação do time, a torcida vascaína continua sendo um dos grandes ativos do clube. Em casa, fora de casa, no Brasil ou no exterior, o apoio é constante. Prova disso é o número expressivo de torcedores que acompanharam o embarque da delegação rumo ao Equador. Faixas, cantos, palavras de incentivo e aquela energia que só o vascaíno tem. É isso que mantém o clube vivo, é isso que mostra a grandeza do Vasco mesmo em tempos difíceis. E essa grandeza se reflete também nas categorias de base. Os títulos, os talentos revelados e as convocações constantes para seleções de base mostram que o trabalho continua sendo bem feito. A conquista da Copa 2 de julho pela seleção sub-15, com 2 jogadores do Vasco como destaques, é apenas mais um capítulo dessa história. Rodrigo Júnior e Yuri Domingues representaram com honra a camisa do clube. E o mais incrível é que o Rodrigo nem estava na lista inicial de convocados. Foi chamado de última hora e mesmo assim brilhou. Isso mostra que a base tem qualidade e que há garotos prontos para serem aproveitados no profissional. Mas de nada adianta ter uma base forte se o clube não souber aproveitar os frutos. O torcedor quer ver os garotos jogando, ganhando minutos, sendo testados em jogos grandes. Claro que não dá para colocar todo mundo de uma vez, mas é possível fazer uma transição inteligente e gradual, dando espaço para quem realmente mostra potencial. O exemplo do Rodrigo Júnior é simbólico. Se ele conseguiu se destacar entre os melhores do país, mesmo chegando de última hora, o que ele não pode fazer se for preparado com calma, com acompanhamento, com planejamento? Esse é o grande desafio do Vasco: planejar o futuro sem abandonar o presente. É preciso reforçar o time agora para não sofrer ainda mais no Campeonato Brasileiro, mas também é necessário preparar o elenco para o ano que vem e para os próximos. Não dá mais para viver de improvisos ou decisões de última hora. O futebol atual exige planejamento, inteligência e, acima de tudo, coragem para fazer escolhas difíceis. Manter Cauã Barros, apostar em Vitinho, dar espaço para GB e Rodrigo Júnior. Tudo isso passa por decisões que podem mudar o rumo do clube. Ainda dá para ajustar o elenco, ainda dá para vencer o Del Valle, ainda dá para subir na tabela do Brasileirão. O torcedor segue acreditando, segue apoiando, mas quer ver atitude? Quer ver ação? Quer ver o Vasco forte de novo? Seja no campo, no banco ou na base, é hora de mostrar que o clube aprendeu com os erros do passado e que está pronto para escrever um novo capítulo na sua história gloriosa. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar!
Os bastidores de São Januário estão em ebulição com um rumor que, à primeira vista, parece inacreditável. O Vasco da Gama estaria a um passo de anunciar ninguém menos que Thomas Müller, lenda do Bayern de Munique e da seleção alemã. Fontes ligadas ao clube carioca garantem que as conversas avançaram de maneira surpreendente nos últimos dias e que há um otimismo crescente nos corredores do clube sobre a possibilidade real da chegada do astro europeu. Embora nenhuma confirmação oficial tenha sido feita até o momento, o burburinho tomou conta das redes sociais e dos grupos de torcedores vascaínos que já sonham com o craque vestindo a camisa Cruz Maltina. Segundo informações de pessoas próximas à diretoria, o interesse de Müller em viver uma nova experiência fora da Europa e a proposta ousada feita pelo Vasco, com apoio de investidores e patrocinadores, teriam sido determinantes para o avanço das negociações. O clube, que vem buscando retomar seu protagonismo no futebol brasileiro e sul-americano, estaria disposto a fazer um investimento histórico para contar com um jogador que acumula títulos, experiência internacional e uma personalidade carismática, que poderia agitar o futebol nacional. Outro ponto que reforça os rumores é o recente movimento de Müller nas redes sociais, com curtidas e interações com perfis ligados ao futebol brasileiro e, curiosamente, ao próprio Vasco. Embora isso possa ser apenas coincidência ou estratégia de marketing, a torcida já interpreta como sinais de uma aproximação concreta. Internamente, fala-se até mesmo em datas para o possível anúncio, que estaria sendo planejado para acontecer em grande estilo, com direito a evento aberto ao público em São Januário. Apesar do clima de euforia, há cautela por parte dos dirigentes. Afinal, trata-se de uma operação delicada que envolve questões contratuais, logísticas e de adaptação. Müller, aos 35 anos, ainda é um nome respeitado no futebol europeu e teria propostas de clubes nos Estados Unidos, Catar e até mesmo da Bundesliga. No entanto, fontes afirmam que a proposta vascaína teria tocado o jogador não apenas pelo aspecto financeiro, mas também pelo desafio esportivo e pela paixão da torcida Cruz Maltina, algo que ele teria manifestado curiosidade em experimentar. Enquanto o tempo passa e os rumores crescem, a torcida do Vasco vive a expectativa de um dos maiores anúncios da história recente do clube. Seria Thomas Müller o novo camisa 10 de São Januário? A possibilidade, que parecia distante, agora já não parece tão absurda assim. E no futebol, como todos sabem, tudo pode acontecer. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!